Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional aqui na IPP TV, a sua TV missionária. E é uma grande alegria poder chegar até você, trazendo uma mensagem de fé, de esperança, a palavra de Deus, a maravilhosa palavra que transforma, que transformou e transforma a nossa vida. Nós ficamos felizes. Sempre gosto de destacar que esse é o melhor momento do nosso dia. Qual é o melhor momento do nosso dia? O momento em que nós nos colocamos diante do Senhor, com corações desejosos de ouvir a sua voz e também quando nós nos colocamos na sua presença em oração. Vamos orar a Deus? Vamos buscá-lo? Vamos orar. Pai, nós queremos te render graças nesse momento, te bendizer. Ó Deus, te louvar por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Ó Deus, seja diante do frio ou do calor. Ó Deus, o Senhor nos presenteou com a vida para nós desfrutarmos, Deus, de todas as coisas boas que o Senhor criou. Por isso, Deus, dá-nos corações gratos, mesmo diante das provações. Que o Teu Santo Espírito alegre o nosso coração, que tenhamos a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, só o Senhor pode nos dar. Como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom desfrutar e compartilhar desse momento com outras pessoas. Fala conosco nesse dia, Pai. Recebe a nossa adoração, nosso louvor. Olha para nós, ouve as nossas orações. Faz grandiosas coisas e que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu quero, nesse momento, convidar aquelas pessoas que estão participando conosco. Quero destacar algumas. Nós temos aqui online participando conosco a Rejane, a Diana, temos o Antônio César, a Irene, o Givaldo, a Delva, a Fátima, enfim. Tem uma aqui, Sergiana Alves, uma moça chamada Sergiane Alves, Keila, dentre outros irmãos que estão participando conosco, interagindo, deixando o seu comentário. Eu quero encorajar você a deixar o seu pedido de oração. E logo após a mensagem que nós traremos, nós estaremos orando pelos pedidos aqui colocados, ok? Mas vamos ouvir uma mensagem que nós vamos compartilhar, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós leremos dos versículos 42 a 47, ok? Diz assim a palavra do Senhor. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus amados irmãos e amigos que nos assistem, esse texto é um dos textos mais pregados pela igreja, porque nós encontramos em Atos dos Apóstolos, ou mesmo como já foi conhecido, esse maravilhoso livro, inspirado pelo Espírito Santo, onde Deus inspirou o médico e evangelista Lucas para escrevê-lo. Livro que já foi conhecido como Atos do Espírito Santo. Porque não existe nenhum outro livro que fale do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo e de como o Espírito Santo conduziu a sua igreja, a igreja de Cristo,
para cumprir a missão. É extraordinário ver os acontecimentos em que a igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, cumpriu os propósitos de Deus na missão. E é sobre esse tema que eu quero conversar com vocês. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, mais especificamente esse texto que nós lemos, nos traz algumas características de uma igreja cheia do Espírito Santo. É bom nós, primeiramente falarmos, de como essa igreja surgiu. Havia uma gloriosa promessa, a promessa do Messias, a promessa daquele que viria e restauraria todas as coisas, restauraria o povo de Deus, a nação de Israel. Existia uma grande expectativa durante um longo tempo. A humanidade estava caída. O povo de Israel estava vivendo em opróbrio, em vergonha, em cativeiro, sob o domínio de outros povos. E surge, na plenitude dos tempos, o Messias, aquele que é o Filho de Deus, Jesus, o ungido, Jesus o Cristo. Ele veio para cumprir a lei e as promessas e os profetas. Ele veio e nele se cumpre todas as promessas do Antigo Testamento. Em Jesus Cristo nós vemos o ápice da missão de Deus para salvar o homem. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que é Deus, aquele que sempre viveu por toda a eternidade, aquele que é o Criador e sustentador do universo, se fez homem. Ele encarnou, se tornou como um de nós, exceto que ele não tinha pecado. Jesus, o justo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, se humilhou, tomou a forma de homem, sofreu em nosso lugar, passou por todas as tentações que Adão e todos os homens passaram, mas permaneceu firme, em obediência a todas as leis de Deus, cumprindo-as perfeitamente. Jesus, que como sacrifício vivo na cruz do Calvário se deu para levar sobre si os nossos pecados. Ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! O Filho de Deus ressuscitou. Há uma esperança viva para aqueles que têm fé em Deus e que são justificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou. Esteve entre os seus apóstolos e discípulos durante algum tempo, ensinando, pregando o reino. E ele fez uma gloriosa promessa, ele disse que iria para o Pai, mas que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E se cumpriu. Em Atos 2, nós vemos o cumprimento das profecias pneumatológicas, das profecias escatológicas, que o profeta Joel profetizou dizendo que nos últimos dias o Senhor, Yahvé, ele derramaria do seu Santo Espírito sobre toda a carne. E aqui, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, que estava aguardando essa promessa, a promessa de que eles seriam cheios do Espírito Santo, que receberiam poder para cumprir a missão de Deus, para serem testemunhas de Cristo, desde Jerusalém até os confins da terra. O Espírito Santo veio, derramou o dom sobre a igreja. Houve um grande avivamento. E o que nós encontramos em Atos 2, uma igreja cheia do Espírito Santo, cumprindo a missão de Deus.
E eu quero destacar algumas características dessa igreja cheia do Espírito Santo. E a primeira delas, meus irmãos, é que essa igreja era uma igreja centrada no Evangelho. Assim que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, o Senhor derramou dons. Um dos dons foi o dom em falar em outras línguas, com o propósito de proclamar as grandezas de Deus entre as nações. E como um símbolo, desse compromisso que a igreja tem de pregar o evangelho a todas as nações, e como símbolo dessa promessa que se cumpre no dia de Pentecostes, havia ali em Jerusalém, vivendo, habitando, homens de vários lugares das nações. E quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Línguas que não eram a língua materna dele, dos judeus. Eles começaram a falar em outras línguas. As línguas dos povos. E aqueles povos que estavam habitando ali em Jerusalém, eles ouviam os apóstolos e discípulos falarem das grandezas de Deus nas línguas maternas desses povos. E eles ficaram atônitos, admirados, surpresos. Não entendiam o que estava acontecendo. Alguns até acreditavam que por eles estarem falando outras línguas, eles estavam embriagados, mas o apóstolo Pedro se levantou, cheio do Espírito Santo, e disse: meus irmãos, isso que vocês veem não são homens embriagados, porque ainda está cedo, mas o que vocês veem é a promessa que Deus fez do Espírito Santo. E essa promessa se cumpre hoje. E ali o apóstolo Pedro, ele passa a pregar o evangelho. Uma pregação bíblica, onde ele expõe as escrituras do Antigo Testamento para provar que Jesus Cristo é o Messias, aquele que haveria de vir. E que este foi rejeitado pelos judeus, foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele deu ordens para que a igreja, então, continuasse a missão de Deus. Pregou o evangelho para aqueles homens. E o que se vê é que aqueles homens ficaram compungidos, quebrantados. O Espírito Santo fez uma obra no coração daqueles homens que ali ouviam o apóstolo Pedro pregar. E eles perguntaram: então o que faremos agora, irmãos? E o apóstolo Pedro disse: arrependam-se dos seus pecados para que sejam cancelados. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. O evangelho foi pregado para aquelas pessoas. E o que nós vimos é o Espírito Santo aplicando a palavra no coração daqueles homens, dando vida, regenerando, dando salvação àqueles homens. E naquele dia, 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja comprometida com a pregação do Evangelho. É uma igreja centrada no Evangelho. Mas nós vemos também que essa igreja é uma igreja comprometida com a doutrina bíblica. Veja, no versículo 42, diz que esses irmãos, ou seja, os apóstolos, os discípulos, 120 discípulos que andavam com os apóstolos e com Jesus, e mais esses 3.000 irmãos, 3.000 almas que se converteram, eles passaram agora a viver em comunidade, em fraternidade. E no versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós sabemos, meus irmãos, que o fundamento da igreja é Cristo. Cristo é a pedra angular. Mas nós encontramos
nos ensinamentos do Antigo Testamento, dos profetas, e também nos ensinamentos dos apóstolos. Homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela é a regra de fé e prática do cristão. Portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ela está comprometida com uma doutrina sã, com a sã doutrina, com a doutrina bíblica, com a doutrina dos apóstolos, com aquilo que foi escrito pelos evangelistas e apóstolos que nós temos em nossas mãos. É uma igreja que não é levada de um lado e para outro por falsas doutrinas. É uma igreja que defende a sua fé, está firmada na palavra de Deus. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas que dizem ser cheios do Espírito Santo e não amam a meditação da palavra, não conhecem a doutrina bíblica. Por isso nós vemos uma série de erros e de heresias em muitos arraiais. Mas há uma outra característica. Além de ser uma igreja, essa igreja cheia do Espírito Santo, além de ser uma igreja centrada no Evangelho, comprometida com a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica, é uma igreja que vive em comunhão. Não existe igreja sem comunhão. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Nós somos membros uns dos outros, membros desse corpo. Nós devemos viver em fraternidade. É por nós amarmos uns aos outros e vivermos nessa comunhão santa, é que o mundo verá que Cristo veio, porque está sendo manifesto o amor de Deus, o amor de Cristo que foi derramado nos nossos corações quando nós vivemos em comunhão. Um cristão que quer viver fora do aprisco, um cristão que vive longe do aprisco, ele vira tira-gosto de lobo. Certa vez eu vi no gabinete do meu saudoso e amado pastor Josmar Torres do Nascimento, tinha assim na vidraça do seu gabinete, ovelha que vive longe do aprisco, vira petisco de lobo. Meu irmão, não vire petisco de lobo. Que você congregue. Você precisa estar na comunhão dos santos. Você precisa estar na casa do Senhor. Você precisa viver essa comunhão. É na comunhão dos santos, no ajuntamento do povo de Deus, que Deus se manifesta. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. É no meio da congregação que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade é adorada. Nós não somos igreja individualmente, nós somos igreja quando estamos reunidos, vivendo em comunidade, vivendo na comunhão santa. Como disse o autor dos Hebreus, que nós não devemos deixar de congregar. Esse negócio de viver desengrejado é dureza do coração de homens e mulheres que precisam ser cheios do Espírito Santo. E essa comunhão, ela transcende, ela rompe as barreiras das quatro paredes da igreja e ela é também vivida nos lares. Por isso que é tão importante que a igreja, ela vive em pequenos grupos, em grupos de pastoreio, porque ali nós somos melhor pastoreados, nós vivemos uma comunhão santa. E veja que aqui diz, e perseveravam na comunhão, no partir do pão. No versículo 46 diz, diariamente eles perseveravam tanto no templo e partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa comunhão santa,
aonde nós vivemos, compartilhamos de momentos especiais. Inclusive, essa igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja que orava. Eles perseveravam em oração. Não existe crente cheio do Espírito Santo sem oração. A oração é como o ar, o oxigênio da espiritualidade cristã. Nós precisamos orar. Orar é comunhão com Deus, é falar com Deus. Por isso que eu digo que esse momento devocional é um momento especial, porque aqui nós oramos, aqui nós buscamos a Deus. O ideal é que nós tivéssemos mais tempo para ficarmos 30 minutos só em oração, buscando a Deus. Mas a oração, além de nós separarmos momentos especiais de intimidade com Deus, nós podemos viver essa intimidade, meus irmãos, constantemente. Nós podemos ficar 24 horas em oração, em espírito de oração. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na oração. E uma igreja que ora é uma igreja que teme a Deus. Uma outra característica é que essa igreja é uma igreja que teme ao Senhor, ou seja, que honra ao Senhor. E honrar ao Senhor, meus irmãos, é viver uma vida de adoração em todas as áreas da nossa vida. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Nós precisamos temer a Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. De Deus não se zomba. Nós não podemos viver uma vida cristã relaxada. Não, nós precisamos viver em santificação, andar em santificação. Nós fomos santificados e fomos chamados para a santificação. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos honrar a Deus em tudo. Nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos, inclusive, meus irmãos, nos comprometer com a sua obra. E nós fazemos a obra do Senhor, sabe como? Orando, servindo e também contribuindo. Há muitas pessoas que não estão honrando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Homens e mulheres que querem administrar aquilo que pertencem ao Senhor. Você precisa honrar a Deus. E há uma promessa de que Deus abençoará a sua igreja. Mas além de nós vermos uma igreja que é centrada no Evangelho, uma igreja que persevera na doutrina bíblica, vive em comunhão, uma igreja que valoriza a oração, uma igreja que teme ao Senhor. Nós vemos também uma igreja comprometida e preocupada com as necessidades uns dos outros. Veja que no versículo 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o bem entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que olha para os mais necessitados, é uma igreja que serve, é uma igreja que abençoa, é uma igreja que sempre está preocupada em servir uns aos outros, que não tem como seu, mas que compartilha aquilo que tem. Eu não estou falando de comunismo não, meu irmão e minha irmã. Eu estou falando de cristianismo. Eu estou falando de cristãos que foram regenerados, que não têm um coração avarento, mas que amam abençoar, que olham para os mais necessitados na sociedade, mas especialmente para os de dentro da igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja cheia de misericórdia. É uma igreja que tem compaixão, que tem entranháveis afetos de misericórdia. Por isso, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ela supre aqueles necessitados que estão à sua volta. E para concluir, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja missionária. Uma igreja que sai das quatro paredes, que foram chamados para fora. É uma igreja que evangeliza. É uma igreja que
que sempre está preocupado em pregar o evangelho na sua vizinhança, que prega na internet, assim como a IPP-TV tem levado o evangelho a muitas pessoas. É uma igreja que é plantadora de igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela tem missionário, está comprometido com a missão local e a missão transcultural. E como eu já disse, a missão ela é feita através do ir e fazer, certo? Do servir, do orar e também do contribuir. Meus irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: certamente essa é a igreja dos nossos sonhos. Você quer ser essa igreja? Eu trouxe essa palavra hoje porque, meditando com a minha família, no nosso momento devocional, no nosso culto doméstico, o Senhor falou muito ao meu coração. Eu compartilhei com a igreja que eu pastoreio e estou trazendo até vocês. Você quer ser essa igreja? Então você não deve esperar do pastor, você não deve esperar do presbítero, do diácono ou do missionário. Você é a testemunha de Cristo que deve ser cheia do Espírito Santo. Você deve ser alguém que tem o evangelho no centro da sua vida, a adoração a Deus no centro da sua vida. Você é alguém que deve ser comprometida com a doutrina. Você é alguém que deve perseverar na comunhão, viver a comunhão, seja no templo ou nos lares. Você precisa ter uma vida de oração, orar sem cessar. Você precisa temer a Deus, porque diante do temor a Deus e de uma vida consagrada a Ele, nós veremos grandes milagres sendo feitos no nosso meio. Meu irmão e minha irmã, você precisa se preocupar com as necessidades daqueles que estão à sua volta e cumprir a missão que Deus te deu. Se comprometa hoje, através dessa palavra, e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser esse cheio do Espírito Santo para cumprir a missão de Deus e glorificar a Deus na minha vida. Eu quero orar por você, meu irmão, por esse motivo, para que Deus encha-nos do Espírito Santo e para que vejamos a sua glória sendo manifesta no nosso meio. Eu quero orar por aqueles que estão pedindo oração. A Andréa Paim está pedindo oração pelo seu trabalho, pelos seus projetos, pela família, pelo seu ministério. E ela pede aqui pela Igreja Presbiteriana Bom Pastor em Osasco. Nós vemos aqui a Wanda pedindo também que orem por um trabalho para ela. A Kátia pede oração pela Igreja de Cristo em Brasília. A Débora pede oração pela sua igreja, Lírio dos Vales, presbiteriana. Meus irmãos, e tantos outros pedidos que foram colocados aqui. Vamos orar. Pai, nós queremos te render graças e te louvar. Pai, porque nós não queremos nos acomodar. Nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso deve começar de mim, eu como pastor, e cada crente como cristão, individualmente, nos seus lares, com a sua família. Senhor, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, aviva a tua obra. Queremos ser cheios do Espírito Santo para cumprir os teus propósitos. Abençoa meu irmão e a minha irmã que estão assistindo nesse momento. Faz uma grande obra, porque a igreja é de Cristo, mas o Senhor, que disse ter toda a autoridade que foi dada a Ele, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Ó Deus, abençoa esses pedidos que foram feitos, abre portas de emprego para aqueles que estão necessitados, supre as necessidades dos meus irmãos, abençoa os ministérios, as igrejas, os campos missionários, abençoa, meu Senhor, para a tua glória, restaura famílias, ó Senhor, cura pessoas, segundo a sua vontade e segundo o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, por isso oramos. Ó Deus, faz de nós uma igreja cheia do Espírito Santo
e que teu nome seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, queridos.